do poder da autotransformação, né? Que aí são os conhecimentos pautados dentro da metodologia do Peffer. E aí o que é o poder da autotransformação? É compreender o quanto o autoconhecimento pode ser transformador e libertar as nossas vidas. Porque nós vamos adquirindo maturidade emocional, maturidade intelectual para saber governar a nossa vida. Então, o poder da autotransformação se dá desse lugar. Quando eu compreendo, quando eu sei quem eu sou e também até onde eu quero chegar lá no futuro. Eu quero ser uma pessoa mais justa, mais íntegra, entendeu? Verdadeira, comigo e com os outros. Eu quero contribuir mais para a sociedade. Eu quero trazer mais da minha autoexpressão para o mundo, da minha criatividade. Esse é um caminho da autotransformação, percebem? Então é aí que as coisas começam. E aí a metodologia ela diz que o processo da autotransformação ajuda a ver a si mesmo e a vida sob uma nova luz. Ou seja, a gente começa a perceber as variadas facetas dentro de nós. A gente começa a compreender os pensamentos que vão surgindo em nós, os sentimentos que vão aflorando, como eu reajo às situações e ações da vida, percebem? Então tudo isso vai trazendo uma nova luz sobre a nossa vida dentro dessa mesma vida, percebe? É uma transformação, você está dentro do corpo, desse corpo, nessa mesma personalidade, por exemplo, o Mackay, porém eu estou com uma nova consciência. É o que a gente chama da expansão de consciência. Eu abranjo os conhecimentos sobre mim, sobre o outro e sobre a vida. Essa com emoção. Porque o que é que nós percebemos na nossa vida cotidiana? Horas ou a gente transcende para uma intelectualização, uma racionalização enorme, percebe? E se a gente observar isso, o quanto nós, como sociedade, avançamos de forma muito rápida em tecnologias, em conhecimentos científicos, em uma melhora de viver. Então, toda essa racionalização, entende? Porém, a gente está esquecendo de observar o campo das emoções. Porque o campo das emoções criam-se formas também. E como a gente vivenciou hoje na meditação, não foi? As cores das emoções. E aí a gente compreender como conciliar razão com amor. Entende? Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos seres que sentimos o tempo todo. Viver e sentir é uma única e mesma coisa. A gente está o tempo inteiro pulsando esses sentimentos. Entendem isso? E quanto mais a gente concilia esse lugar da razão, porque vai me dar sabedoria, vai me dar poder diante da vida de uma forma eloquente, né? De uma forma digna, ética, eu vou ao mesmo tempo abrindo o espaço do meu ser para amar cada vez mais a mim, amar ao outro, né? E amar a humanidade, e amar a forma de viver, mesmo dentro das imperfeições que a vida é. Né? Mesmo diante dos desafios que a vida nos coloca. Percebem isso? Então, conciliar essa razão com amor. E aí é como Platão dizia no mito da caverna. Para quem não lembra do mito da caverna, eu vou trazer apenas um pequeno trecho. No mito da caverna, quando Platão descreve, ele fala assim, que existiam homens acorrentados dentro de uma caverna, porém eles conseguiam ver que existia a luz, né, a saída à frente deles. Porém, por estarem acorrentados, não saíam. E aí eles conseguiam ver as pessoas da sociedade no dia a dia passando, e como a luz do sol projetava a sombra nas paredes da caverna. Então, se a gente busca olhar sobre uma nova luz, é enxergar que, por exemplo, essas sombras não é a verdade. E eu preciso conhecer a minha verdade. Conseguem perceber isso? Porque a sombra não é a realidade. Mas como homem prisioneiro de mim mesmo, e aí prisioneiro da minha própria mente, eu não consigo compreender qual é a verdade. Entende? Qual é a minha verdade na vida? Conseguem perceber isso? E aí, como eu posso ir de onde eu estou para onde eu quero estar? E isso é um aspecto muito filosófico e é um aspecto que a gente trabalha no Peffer. Eu perceber como é que eu estou agora, né? Como é que estão meus pensamentos, meus sentimentos, como é que estão minhas ações, como é que eu estou funcionando, quais são os meus desejos, minhas intenções de vida, meus objetivos, percebe? E aonde eu quero chegar, percebe? Eu quero ser uma pessoa mais leal, mais verdadeira, mais íntegra, mais ética com a vida,
ou eu vou chegar em um lugar onde eu avance a idade daqui a 5, daqui a 20, daqui a 30 anos, e eu esteja sendo extremamente passivo perante a vida, e deixando a vida controlar o meu próprio ser. Percebem isso? Então isso é muito importante. Filosofia, né, filosófica, esse exercício do autoquestionamento, né? Como eu estou e aonde eu quero chegar. E aí, em um caminho de autotransformação, o processo é o autoconhecimento profundo. Porque o autoconhecimento profundo, ele consiste, por exemplo, não é só respirar, não é só meditar, mas é também começar a olhar para as minhas sombras. Né? E aí, como eu coloquei aqui na foto, as sombras, vou imaginar que passava ali da caverna, né? Mas olhar também a sombra que existe dentro de mim, que inclui olhar para o quê? Olhar para o meu nível de desonestidade para com a vida, o meu grau de egoísmo, o meu grau de inveja, percebe? O meu lugar de orgulho, de medo, de obstinação, de separatividade para com o outro, para com a vida. Isso é olhar as minhas sombras, percebe? E isso era o filosófico que Platão trazia quando as pessoas prisioneiras olhavam para o projeto da sombra que refletia, né, dentro da caverna. Então, é um símbolo, é muito simbólico, né? Porque a nossa mente funciona dentro desse simbolismo. Então, olhar, mas eu quero a verdade. E a verdade seria eu sair dessas correntes que me aprisionam e ir em direção à luz, ao caminho dessa autotransformação. Compreendem isso? Então, ele traz lá, como eu posso reconhecer a minha negatividade sem dourá-la, ou seja, enfeitá-la, colocar confetes, ou sem por ela ser destruído. Então, o que é que a gente vai fazendo nesse caminho do autoconhecimento, e, por exemplo, dentro de uns grupos de estudos de Pathwork? É começar a olhar para essas sombras, que são essas formas como eu trouxe para vocês, mas não dourar, não fantasiar, não querer olhar, mas dizer assim, e nem deixar com que ela nos destrua, percebe? Então eu vou ter consciência que ela existe, que ela está em mim, e aí agora eu vou começar a compreender como ela funciona. Vai ficando claro para vocês? Quando ele traz isso, ele quer trazer uma percepção de que a gente se move pelos grandes desafios que a vida nos coloca. Então, para a gente conseguir olhar para uma grande crise que nos vem, a gente poder ter a percepção de que ali eu posso me transformar. Então, a intenção de Nietzsche ao trazer isso, que dentro de cada um de nós existe um caos, porque a vida vai nos convidar a olhar para esse caos e eu olhar essa parte, como traz a metodologia do Pathwork, para essas sombras e dizer, aqui eu assumo a minha autorresponsabilidade e faço o processo da transformação. Aí eu me torno essa luz, essa estrela dançante. Percebem isso? E aí, dentro da metodologia do Pathwork, como é que a gente funciona nos grupos de estudos? Lembrando que a metodologia não é um trabalho da psicologia, apesar de eu ser psicólogo, mas não é uma das abordagens da psicologia, mas ele fala que psicologia como uma psique, a compreensão da mente humana, das emoções humanas, e a espiritualidade, porque ele diz que psicologia, ou seja, a compreensão da mente humana, das emoções, não está separado da espiritualidade. Então elas andam juntas, é uma unidade. E aí, como a gente vê aqui, a psicologia vai nos ajudar o quê? Que aí é o que a gente vai desenvolvendo nesses grupos de autoconhecimento. A olhar para as nossas feridas da infância, aos traumas, às mágoas que ficaram lá inconscientes, aos padrões emocionais, aos ciclos viciosos que nos mantêm em dor, em sofrimento, em angústia. Conseguem perceber isso? E a partir disso, dessas repetições inconscientes, eu tomar consciência disso e ir fazendo a mudança que eu tanto anseio, que eu tanto desejo. Já no caminho da espiritualidade, dentro do Pathwork, ele vai nos convidar a gente se conectar com esse divino, com essa centelha divina que há dentro de nós. Né? Como lá mesmo traz, o dentro da palavra Deus tem o eu. Então esse eu divino, essa sabedoria que eu sou em conexão com as leis cósmicas e universais. A gente não pode negar que existem leis cósmicas e universais, assim como a lei da gravidade, a lei da ação e da reação, percebe? A lei da inércia, a lei da química. São leis e se a gente não aprende a fluir com essas leis, a gente vai estar andando em outro caminho. Como nós temos o processo de livre-arbítrio, tudo bem. Porém, toda e qualquer distorção, ela é ad infinitum. Ou seja, vai chegar um momento que vai se espatifar, que vai se destroçar. Percebem isso?
Então, se eu não sigo as leis cósmicas e universais, se eu estou em transgressão dentro da minha própria escolha, dentro do meu próprio arbítrio, tudo bem, mas vai ser um momento que é finito e vai se acabar. Mas se eu estou conforme as leis cósmicas e universais, conforme dentro da minha verdade, eu percebo que existe mais expansão da consciência, mais ajustamentos criativos da vida. Eu percebo as possibilidades de como estar no mundo inteiro, integrado e agindo com conformidade. Percebem isso? A vida boa é aquela que realiza o nosso potencial. E aí, por que eu trago essa frase de Aristóteles? Porque dentro do Pathwork, a gente trabalha o quê? O caminho da autorrealização. Então, a vida boa é quando eu consigo trazer esse processo de autorrealização. O meu propósito de vida, o meu bem-estar emocional, percebe? A minha inteireza, a minha integridade como ser humano. Fica claro isso? Toma uma respiração profunda, consciente. Então, aí ele traz algumas perguntas lá dentro das palestras. Se sou eu que de fato crio a minha vida, que parte de mim cria situações que reputo absolutamente desagradáveis, percebe? Então, quando eu começo a olhar para essa imaginação, eu olho que existe um fragmento dessa imaginação que é distorcida, que é desorganizada, que é procrastinadora, percebe? Que se sente insuficiente. Então eu preciso observar esse fragmento e entender que eu agora, ao invés de querer escondê-lo, encobri-lo, eu vou olhar para ele. E olhar com o máximo grau de auto-honestidade, para que eu compreenda como eu estou realizando a minha vida, né? Então, porque o meu trabalho de criação não dá origem à vida que eu acredito querer, à vida que eu tanto anseio? Por que é tão difícil mudar alguns aspectos em mim? E aí, dentro desse caminho da autotransformação, do autoconhecimento, a gente vai dando vazão a esses sentimentos, a esses pensamentos, a essas crenças enraizadas e cristalizadas. Na meditação eu falei, a nossa consciência, ela é como um rio, ela é fluida. Ela não é como um cubo de gelo, que é rígido, enrijecido, percebe? Então a gente precisa transformar esses cubos de gelos da nossa consciência e tornar-se cada vez mais um rio tranquilo e fluido. Percebem isso? E aí é quando a gente começa, dentro da metodologia, a fazer esse encontro com o nosso eu inferior. Eu acho que essa imagem demonstra perfeitamente, né? É o mesmo ser, porém nessa dualidade, luz e sombra, né? Como todo o aspecto da vida. Então, o eu inferior, dentro da metodologia do Pathwork, ele diz que é uma parte ativa dentro da nossa consciência que escolhe a negatividade, escolhe o medo e a separatividade. Então, eu vou começar a observar a minha linha de raciocínio, a minha compreensão de comportamento, toda vez quando eu quero estar separado do outro, separado da vida, separado do mundo, que aí eu vou para um lugar de isolamento, que é o contrário de introspecção, porque a introspecção é o que nós fizemos hoje, na respiração, na meditação, esse contato com o eu, mas é o lugar de isolamento, quando eu acredito ou que não sou bom o suficiente, ou que eu sou o melhor de todos e eu subo no pedestal, que aí todos estão abaixo de mim. Ou eu sou péssimo e ruim o suficiente para que ninguém é possível e cabível de me amar. Percebem? Esse é o lugar da separatividade do eu inferior. Ou quando eu reajo com medo diante da vida. E eu sinto que ali é um chamado do meu coração, que ali é um chamado da minha alma, e eu fico com medo. E eu não dou o passo, me sinto acorrentado. Percebem isso? Então, das portas da percepção da sua fraqueza, posta-se a sua força. Além da dor, a alegria. Além do medo, a segurança. Então, Jung falava que encontrar a nossa sombra é integrá-la e não negá-la. Percebe? É dizer, sim, uma parte em mim, ou seja, essa consciência ativa, é egoísta, é vaidosa ao extremo, percebe? É compulsiva, percebe? É ruim, entende? É má. Então, e aí começa a trazer, tem desejo e sede de vingança, percebe? Para que eu possa cada vez mais fazer a integração e olhe, né, abertamente para essa sombra em mim. Então, o caminho nos convida a um lugar de honestidade para com a nossa própria vida. Então, um grande princípio, né, que é desafiador, é que a gente vai parando de fingir quem nós somos e como nós somos. Porque um primeiro passo dentro dos pilares do Pathwork é a aceitação do que se é, como se é, da forma que se apresenta. Então eu me aceito como eu sou, como estou vivendo até agora e da forma que se apresenta.
Então eu não nego, eu paro de fingir para mim mesmo, porque se tem uma pessoa que sabe toda a vida de si, sou eu mesmo. Eu posso até, né, saber a vida, por exemplo, hoje, dos influencers que postam demais. Posso até saber a vida das celebridades, mas eu não sei a vida inteira deles todas. Mas tem uma pessoa que eu vou saber a vida inteira todas. De quem é? Eu mesmo. Então, para que eu vou continuar fingindo, mentindo para mim? Entende? Então, dentro desse processo, a gente vai descobrindo esse grau de auto-honestidade. Porque a gente para de sustentar uma máscara. Sabe? Porque essa máscara é essa auto-idealização daquilo que eu queria ser, daquilo como eu desejaria ser. Entende? E aí eu vou me tornando, deixando esses aspectos de querer ser bom demais, perfeito demais ou espiritual demais. Porque eu sou humano e dentro da minha humanidade vai ter essa dualidade, luz e sombra. E aí Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Porque é no processo de conhecer essa dualidade existente de mim que eu vou entrando nessa unicidade que eu sou. E aí no fim da meditação a gente trocou esse lugar, né? Quando você vai para além das emoções, das cores, você mergulha no lugar de bem-aventurança, que é esse lugar de unicidade de quem sou com o mundo, comigo, com o meu ser e com os outros. Então, o que é que ele fala? Ele chama de a promessa da travessia. E aí ele traz dois exemplos que eu acho fantástico. A promessa da travessia como a jornada do herói dos contos de fadas. Se vocês observarem e analisarem os contos de fadas, eles trazem simbolismos para a nossa vida pessoal. Então, aquele herói que vai lá, né, em busca de resgatar a donzela ou em busca do seu tesouro sagrado, e aí do tesouro, da fortuna, ele vai atravessar, né, ou a heroína vai atravessar aquela floresta densa, cheia de desafios, vai destruir o dragão. Então, se ele não desistir, ele vai chegar ao final, que é esse tesouro, né? E esse tesouro, para nós, dentro dessa jornada do autoconhecimento, que é essa promessa da travessia, é se eu não desisto, se eu vou enfrentando os desafios, se eu vou confrontando essa dualidade em mim, confrontando essas sombras, atravessando essas florestas densas, matando esses dragões internos, eu vou encontrar o tesouro que eu sou. E aí, se esse herói vai resgatar a donzela, ou a heroína vai resgatar, né, esse donzelo, é encontrar o que a gente chama do princípio masculino e feminino dentro de nós, para que eu me torne aquele yin yang, percebe, da simbologia, né, oriental. Ou seja, eu me torne esse uno todo, o princípio masculino e o princípio feminino. Entende? Então, essa simbologia dos contos de fadas a gente traz para a nossa vida, para a nossa psique, para interpretar. Né? Por isso que os contos de fadas são tão importantes na infância, né? E cada vez mais a gente vem descobrindo, por isso que eu trouxe. Antigamente a gente só tinha um parâmetro, os heróis, né? Por conta do desenvolvimento das crenças patriarcais, machistas. Mas hoje, quanto mais a gente vem inserindo, né, heróis e heroínas, para que eu possa, para que a criança tenha percepção, influência de como isso vai funcionando dentro dela. Porque ela ainda não tem a razão, a clareza. Ela está em estágio de desenvolvimento de personalidade, percebe? Então, os desenhos animados, os contos, são formas de trazer essa luz de forma lúdica, de forma de brincar, de imaginar esse lugar, de buscar olhar para si. Percebem isso? A vida é um oceano e cada um de nós é um barco. Aí ele traz exatamente como está nesse desenho. Se eu imaginar que a vida inteira, né, como a gente vive aqui na Terra, é um grande oceano. O meu ser é esse barco, esse barquinho que está navegando nesse oceano. E essa persona que sou eu, né, que me autodenomino como Mackay, é o capitão desse barco. Então como é que eu vou continuar navegando? Vou deixar meu barco à deriva ou eu vou assumir, né, as velas desse barco e vou navegar de forma consciente, autorresponsável? Percebe? Então são duas metáforas que eu acho muito incríveis, que dentro da metodologia do Perforque ele traz e que a gente pode casar dentro desse processo do autoconhecimento. Tá claro até aí? E aí agora, para finalizar, quero que vocês tomem uma respiração profunda. Se quiserem, fechem os olhos, que eu vou ler esse poema que está lá em uma das palestras, para que vocês sintam as palavras desse poema, que é: além das portas da percepção da sua fraqueza, posta-se a sua força. Além das portas da percepção da sua dor, posta-se o seu prazer e a sua alegria.
Além das portas da percepção do seu medo, posta-se a sua segurança e a sua proteção. Além das portas da percepção da sua solidão, posta-se a sua capacidade de ter realização, amor e companhia. Além das portas da percepção da sua desesperança, posta-se a verdadeira e justificada esperança. Tome uma respiração profunda. E eu finalizo, né, essa introdução trazendo um pouco de como é a metodologia do Pathwork, mas como a gente pode aplicar na nossa vida, porque a intenção é isso. Que não fique apenas no plano das ideias, do intelecto, da racionalização, mas ser essa nova luz, né, com o amor. Certo? Gratidão e nos vemos próxima sexta.